Um momento como esse, em que eu fico ladeado por 3 anciãos, de quem temos a alegria de testemunhar a fidelidade até o fim, enche o meu coração de inspiração. Quero também chegar nesta idade dos irmãos, pastor Tiago, pastor Valdomiro e pastor Vicente, por aquilo que Deus fez na vida de vocês ao longo de décadas de ministério pastoral. Me vem à mente o texto que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, seu filho no ministério. E lá em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo diz ao seu filho no ministério, ao seu discípulo, dizendo: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. E ele continua dizendo na experiência dele, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor, nosso sumo pastor, mantenha em meu coração sempre esta lembrança de que aquilo que somos e fazemos é por pura graça de Deus. Interessante que Paulo olha para ele mesmo e diz: eu era insolente, eu era vaidoso, eu era orgulhoso de tudo aquilo que eu fazia como um religioso dentro do judaísmo. Mas Deus não considerou nada disso, e pela graça Ele derramou sobre mim o privilégio e a alegria de ser chamado apóstolo. Não no título hierárquico como alguns fazem, mas o apostolado na essência do termo, que é aquele que anuncia as boas novas da chegada do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço o privilégio e a alegria de ser pastor dos irmãos, numa data como hoje, em que nós celebramos o dia do pastor, junto com o aniversário do Paulo, junto com o dia dos namorados, Fica complicado comemorar tanta coisa junto assim, Mas eu agradeço o carinho dos irmãos, e saibam que os irmãos são o melhor presente. A alegria de ser pastor de vocês e viver essas experiências fazem o ministério pastoral valer muito a pena, muito. Por isso eu quero compartilhar com vocês o desafio da vocação nesta manhã. Ao longo da semana, refletindo sobre isso, engraçado que já na quarta-feira, dia 8, minha caixa de mensagens começou a surgir várias mensagens de dia do pastor. Eu falei: será que a Ruth arrumou alguma coisa com as pessoas para começarem a mandar mensagens para mim? E aí perguntei para ela: Ruth, dia do pastor hoje, quarta-feira? Ela: não, esquece, eu não fiz nada disso, tem nada a ver com isso. Mas é que correu pela internet uma imagem e várias outras imagens dizendo que o dia do pastor é dia 8 de junho. Na verdade, no ano passado foi dia 8 de junho, porque é sempre o segundo domingo do mês de junho. E no ano passado, caiu no dia 8 de junho. E aí as pessoas meio que desatentas, viram aquela imagenzinha e começaram a replicar. Claro que valeu, Nunca é demais você receber carinho, afago, afeto das pessoas que você ama e por quem você é amado também. Mas eu achei no mínimo curioso, Porque oficialmente a data do dia do pastor, especialmente para nós batistas, é o segundo domingo de junho. E para quem não sabe, essa data surgiu há muitas décadas. Creio que há cerca de 40, quase 50 anos que esta data é celebrada no contexto batista. E ela tem um propósito muito específico na sua origem e que não pode ser perdida. Por isso que eu gosto todo ano, ainda que sou repetitivo para você, eu gosto sempre de lembrar a você o valor que esta data tem. Não é para homenagear o pastor titular da igreja, não. Esta data foi lembrada e ela foi instituída dentro do nosso calendário eclesiástico, justamente porque alguns homens, depois de tanto tempo de pastorado, pela aposentadoria, pelo que a gente chama de jubilação, depois de muito tempo, os pastores deixam o exercício do ministério na igreja local, e eles de fato ficavam esquecidos. Não só esquecidos na lembrança, na memória das pessoas, mas alguns deles esquecidos inclusive nas questões mais necessárias, como o sustento e a sua parte material. E então, uma antiga junta que tínhamos em nossa convenção, chamada Junta de Beneficência, era como se fosse um órgão previdenciário interno da nossa convenção. Infelizmente não deu certo. Nossas economias
as mudanças da economia do país na época não favoreceram a continuidade deste plano que tinha tudo para ser bom, que era, na verdade, como se fosse um fundo previdenciário para os pastores, em que as igrejas contribuiriam para este fundo, como tem nas grandes empresas, nos conglomerados, tanto fundos de participação previdenciária quanto fundos de previdência privada. A ideia é que houvesse este fundo dentro do plano cooperativo das igrejas, em que os pastores, uma vez aposentados, pudessem desfrutar de uma aposentadoria adicional, além daquela que o INSS proporciona. Esta era a intenção das igrejas da época, de cuidar dos seus pastores, depois de uma longa data, de um longo período de dedicação ao ministério pastoral. Como eu disse, infelizmente, a economia do país à época não favoreceu, e como a maioria dos fundos de pensão hoje em nosso país estava já com a sua vida comprometida. Mas não por isso, mas antes mesmo disso, foi então criada em nossa convenção o Dia do Pastor. Por isso eu tenho em minha mente claramente que o Dia do Pastor não é para homenagear ou presentear o pastor da igreja. É, na verdade, para que as igrejas nunca se esqueçam do desafio da vocação. E especialmente para pastores como o pastor Tiago, pastor Vicente, pastor Valdomiro, que já no final, caminhando para as últimas curvas da sua jornada em vida, claro que eu posso ir bem antes deles, mas estamos falando em tese em termos de curso natural da nossa história, pela idade, para que essas pessoas, esses homens de Deus, nunca sejam esquecidos do nosso meio. Portanto, bom seria se, ao invés de nós lembrarmos apenas do pastor titular da igreja, do pastor dos irmãos, o que me enche de alegria e de gratidão a Deus por isso, eu não estou aqui desprezando e desfazendo do carinho dos irmãos, da homenagem dos irmãos, mas quero apenas reiterar que o Dia do Pastor é justamente para que você nunca se esqueça, em oração, em amor e em cuidado, e se necessário for em alguma circunstância, até mesmo da provisão destes homens que durante toda a vida dedicaram-se para o ministério. Alguns de nós abrindo mão de uma carreira comum, talvez de uma profissão, talvez de uma jornada, talvez até melhor sucedida em termos da nossa sociedade, mas porque um dia Deus nos chamou para o que nós chamamos de vocação ministerial, para dedicarmos nossos dias, o nosso tempo de vida para cuidar de gente, para chorar com gente, para sorrir e se alegrar com gente. Essa semana, mais uma vez, eu tive uma daquelas experiências inesquecíveis. Um irmão me ligou logo no início da semana para contar uma grande bênção que ele havia recebido e que ele aguardava por esta bênção há cerca de 10 anos, por uma resposta de oração. Quando ele me ligou, chorando, emocionado, ele disse: quero compartilhar com o meu pastor isso. Aí eu disse: você já compartilhou com a sua esposa? E ele disse: ainda não, ainda vou falar para ela a bênção que Deus me deu, a vitória que Deus me deu. Isso enche o meu coração de alegria, quando neste relacionamento de pastor e ovelha, a gente é lembrado, a gente é reconhecido, e aí não há presente material que cubra a alegria de uma experiência como esta. Quando um de vocês lembram-se de dar a importância, de dar o carinho, de dar o valor que Deus nos deu dentro do exercício do ministério pastoral. Eu me digo como Paulo, não merecia, de fato não merecia, mas pela graça de Deus, e como ele diz escrevendo aos Coríntios, eu sou o que sou. Deus seja louvado pela vida do Paulo, pela vida desse ministério que Deus nos chamou para exercer. Paulo completando mais um ano de vida, ficando, como disse o Renato, bem mais velho, não é? E o ministério pastoral enche o nosso coração de alegria. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesta manhã, no texto de Êxodo capítulo 2, versos 11 a 22, e depois vamos ler o capítulo 3, versos 1 a 18. Vamos ler alguns textos, talvez uma leitura um pouco mais longa do que usualmente eu costumo observar nas mensagens, porque na verdade eu tenho uma preferência muito especial por abordar os temas bíblicos, tentando aceitar o desafio de extraí-los da menor porção bíblica possível, e justamente para ressaltar o valor que a Bíblia tem nas suas menores porções, ainda que o fato do tamanho do texto não significar a importância que ele tenha, mas usualmente os irmãos percebem que a gente se detém mais em textos menores, em porções pequenas, até para sobrar mais para falar depois.
né? Quando eu era professor de seminário, eu sempre brincava que o seminarista tem uma síndrome. Como ele não prega sempre, quando ele prega, ele quer então resolver tudo de uma vez. E aí aquelas mensagens ficam igual espada, né? Comprida e chata, porque o seminarista vai querer falar de tudo ao mesmo tempo. Mas aí quando a gente é pastor, a gente tem essa oportunidade, o privilégio de regularmente, praticamente dominicalmente, 2 vezes, manhã e noite, pregar. A gente consegue se deter em porções menores e dizer assim, não, hoje eu não falo sobre isso, domingo que vem eu posso abordar esse tema, voltar. Mas aí quando vem o seminarista, ele quer resolver o problema de todo mundo de uma vez só. Então ele fala de todos os temas bíblicos, ele prega de Gênesis a Apocalipse, ele lê textos que são 2, 3 capítulos inteiros. O tempo da mensagem, que normalmente é de no máximo 30 minutos, ele já gasta 15, 20 só lendo o texto bíblico. E aí você fala assim, hoje vai demorar o negócio, né? Eu já disse a você que quando a gente vai caminhando na lida ministerial, a gente aprende que o tamanho do texto não é necessariamente o tempo da mensagem. Você pode ler às vezes um capítulo inteiro só para compreender o contexto. De um versículo você extrai a verdade que você quer aplicar. E às vezes você lê um versículo, mas ele é tão rico, tão denso, tão precioso, que você pode falar 1 hora sobre ele e o assunto não se esgota. Então eu já disse a você que não se preocupe com o tamanho do texto lido, né? E também porque a gente não tem mais a chamada síndrome do seminarista. Alguns pastores ainda têm esse problema, mas a maioria evidentemente não, por saber que a gente pode voltar ao tema, desenvolvê-lo melhor em outra oportunidade com facilidade. Êxodo capítulo 2, versos 11 a 22, e depois vamos passar para o capítulo 3, versos 1 a 18, e vamos encontrar aqui esta trajetória de Moisés. Para mim, Moisés é um grande exemplo, um bom exemplo de identidade de um vocacionado. Moisés teve o seu nascimento conturbado, você conhece a história de Moisés, nasceu num momento de perseguição a crianças, em que Faraó queria exterminar, mais uma vez uma tentativa de exterminar a herança, a geração do povo de Deus, e ele então disse, vamos matar todas as crianças, porque assim não haverá futuro para o povo de Deus. Lê do engano, Deus sempre cuidando do seu povo, tenha sido o povo de Israel, seja hoje o novo Israel de Deus, que é a igreja, Deus sempre cuidando do seu povo, sempre mostra a sua intervenção e preserva os seus, cuida dos seus amados. E Moisés então, dentro de um cestinho de junco, preservado no meio do rio Nilo, foi salvo da morte e foi surpreendentemente tirado das águas, como diz o seu nome, e levado ao palácio de Faraó. Deus tem um senso de humor, irmãos, incrível. É muito legal quando você começa a ler a Bíblia percebendo essas nuances do que eu chamo de um senso de humor de Deus. Por quê? Não é que Deus seja piadista, mas é que Deus gosta exatamente de confrontar as nossas mais esquisitas elucubrações, os nossos planos. Ele fala assim, é assim que você quer? Eu vou mostrar justamente para você quem eu sou. Então olha só, Faraó, querendo acabar com a herança do povo de Deus, decidiu matar as crianças menores de 2 anos. E aí o que Deus faz? Ele escolhe no meio do povo um menino e o leva para a casa de Faraó, e a filha de Faraó é que tem que criá-lo. Então agora Moisés está diante das maiores e melhores possibilidades. Talvez se ele tivesse ficado no lugar onde ele estava, aos olhos humanos, o melhor lugar para estar, Deus tinha algo melhor para ele. Junto ao palácio ele teve o conhecimento das melhores ciências, ele teve acesso às maiores oportunidades e mais. Ele esteve se preparando para voltar àquele lugar, ao Egito, para ser um grande escolhido de Deus, para trazer liberdade. Como diz o adágio popular, né? O mundo dá voltas. Mas melhor ainda é você entender que não só o mundo dá voltas, mas Deus tem o seu plano perfeito. E uma linha sempre perfeita, reta, justa, diante das circunstâncias. A gente acha que são reviravoltas. A gente muitas vezes não entende os nossos caminhos, a gente não entende os passos que damos enquanto trilhamos nesta vida, e a gente acha que a nossa realidade, a nossa experiência é na verdade, ou são na verdade, reviravoltas. Mas, ainda que aos nossos olhos o ciclo da vida seja de nuances, de altos e baixos, há uma linha contínua, perfeitamente reta, que atravessa a nossa história e que conecta o propósito de Deus de início ao fim,
dando-nos a certeza de que Ele está no controle e Ele tem um plano perfeito para nós. Em resumo, a história de Moisés começa num contexto conturbado, numa expectativa de fracasso logo no início, mas Deus estava no controle. Deus tira Moisés das águas, leva-o para a casa daquele que queria matá-lo, dá a ele as melhores oportunidades, dá a ele a chance de ter e receber o melhor preparo, mas Moisés não imaginava, não sabia o que estava por vir. Assim somos nós também. Quando Deus nos chama, quando Deus nos vocaciona, e eu quero lembrar a você que vocação, existe a vocação ministerial para o pastorado, mas saiba que existe também a vocação ministerial para o serviço. E todos nós somos vocacionados por Deus para servir ao Senhor. Portanto, ainda que também a sua vida tenha reviravoltas, Deus tem um chamado para todos nós. Não é que todos serão pastores, nem todos serão missionários, nem todos abrirão mão de uma carreira para ouvir e obedecer à voz de Deus. Mas você pode ouvir e obedecer à voz de Deus onde você está, indo aonde Deus quiser por meio daquilo que Ele deu a você fazer. Sua profissão, sua carreira, suas habilidades, o lugar onde você está é o lugar de cumprir o chamado de Deus. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, sendo Moisés já adulto, olha, passou um tempo, já era adulto, ele estava vivendo no Egito como um cidadão egípcio. E você sabe que naquele tempo Deus já havia permitido que fosse para o Egito o próprio povo como cativeiro, como cativo. E Moisés então convivendo ali naquela dualidade: eu sou hebreu, mas fui criado pelos egípcios, tenho uma dívida de gratidão com eles, eles cuidaram de mim, eles me preservaram a vida, mas o meu povo está aqui. E agora ele se vê diante de um grande dilema. Foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu que era pesado o trabalho que realizavam. Houve um dia que caiu a ficha de Moisés e falou assim: peraí, eu sou hebreu, estou aqui no meio dos egípcios, sou como um deles, mas eu tenho meu sangue, eu tenho a minha herança, eu tenho o meu povo, eu tenho o meu nome e não posso negar isso. E ele viu que o trabalho estava pesado demais para os seus irmãos. E então, diz o texto, viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Versículo 12. Correu a olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Olha como a vida dá voltas. Olha como de fato a gente tem a percepção de que o nosso mundo é cheio de reviravoltas. Matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou, concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Depois nós vamos passar ao capítulo 3, mas eu quero primeiro destacar alguns ensinamentos muito valiosos neste momento, deste texto, em que Moisés vê um temporário fracasso. Você deve ter entendido o contexto. Não é necessário explicá-lo tão detalhadamente, mas é importante você perceber que Moisés estava agora fugido do mesmo lugar onde ele foi acolhido, do mesmo lugar onde ele foi aceito, do mesmo lugar onde ele recebeu as oportunidades mais
valiosas de sua época, de sua geração, agora ele estava fugindo. Por quê? Algumas coisas importantes que a gente precisa compreender nas atitudes de Moisés, que o fez ir ao deserto, em Midian. Assentar-se à beira de um poço, provavelmente desolado. Certamente pensando com seus próprios botões: o que eu fui fazer? Por que eu estou fracassando? Onde estão os planos que, por certo, eu poderia buscar e brigar por eles? Agora estava ali Moisés sentado à beira de um poço, pensando sobre toda a sua história e sua trajetória, dizendo assim: o que foi que eu fiz? É fácil entender o que Moisés fez. Primeiro porque ele tomou para si uma luta que não era dele. Em algum momento nós podemos achar que a nossa responsabilidade é lutar em lugar de Deus, quando na verdade nós precisamos aprender que Deus é quem luta em nosso lugar. Você percebeu que por 2 momentos Moisés achou que ele deveria ser então o paladino do acerto, da justiça, do conserto daquela situação tão terrível que ele estava vendo com seus olhos. Mas ele se esqueceu no primeiro momento que Deus nunca perde o controle. É claro, o nosso senso de justiça algumas vezes está tão à flor da pele que a gente, no ímpeto, no impulso, age de forma destemperada, de forma algumas vezes até inconsciente ou sem medir as consequências. E vemos então que Moisés cometeu alguns erros clássicos de quem quer resolver as circunstâncias com suas próprias forças. Ele agiu fora do tempo. Quem disse a ele que era o momento dele assassinar alguém em busca daquilo que ele achava ser o justo? Versículo 11 e 12 diz que ele, ao ver um seu irmão hebreu sendo espancado por um egípcio, partiu em defesa do seu irmão e matou o egípcio. Muitas vezes as nossas reações tendem a ser desproporcionais às necessidades que estão à nossa volta. E Moisés, mesmo sabendo que desde o bercinho lá de junco, no leito de um rio, trazia a ele a certeza de que havia um propósito de Deus para a sua vida, ele precisava saber esperar o tempo certo de agir e nunca agir por suas próprias forças. Por isso Moisés vive agora um momento de solidão no deserto, resultado de um fracasso. Ele fracassou. E quantas vezes nós também podemos ser levados ao fracasso quando nós insistimos em agir antes do tempo de Deus, encontrando respostas que sejam fruto da nossa própria interpretação dos fatos e, pior, agindo na nossa própria força. Moisés não se satisfez em matar um egípcio, e quando depois ele encontra 2 brigando, ele vai lá tentar apartar a briga, e ele então tem que ouvir o seguinte: quem colocou você aqui como juiz sobre nós? Quem? Quantas vezes nós queremos exercer a autoridade, sem que esta autoridade tenha sido efetivamente nos outorgada por aquele que nos chama, por aquele que está no controle, por aquele que, como eu disse, traça uma linha reta, perfeita, e que conduz os nossos passos de uma forma a realizar no tempo dele, pelas forças dele e com o propósito dele, aquilo que nós quantas vezes queremos atropelar. Então diz o texto que Moisés fugiu e encontrou-se assentado sobre um poço no meio do deserto em Midian. Isso me faz compreender que quantas vezes nós, agindo em nossa própria força, reagindo de maneira desproporcional aos fatos, atropelando de forma apressada o mover de Deus e a condução de Deus para as circunstâncias que nós vivemos, e querendo muitas vezes com os nossos próprios esquemas resolvermos a nossa vida, nós então somos também levados ao fracasso, e nós então experimentamos a rejeição. E é triste esse sentimento de sentirmos-nos rejeitados, porque ele, sendo egípcio, no meio do povo egípcio, agora estava sendo rejeitado pelos egípcios e também pelos seus próprios irmãos hebreus. Irmãos,
Talvez todos nós tenhamos já uma experiência de quão ruim é a sensação e o sentimento de sentirmos rejeitados. Talvez rejeitados por aqueles que nós os tenhamos como nossos inimigos, seja algo esperado. Sim. Talvez naquele momento Moisés pudesse pensar, mas eu não sou egípcio mesmo, natural eles me rejeitarem. Mas talvez tenha sido muito mais duro para ele quando ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Quando seus irmãos olharam para ele e disseram assim, não, você está fracassando, porque você está atropelando o tempo de Deus, você está querendo usar as suas próprias forças para resolver os nossos problemas, e é claro que ainda não é o tempo de Deus agir. E agora então Moisés é levado para o deserto, fugido de medo. Ele havia se tornado pastor de cabras. Se ser pastor de ovelhas já era uma profissão humilde, ter de recomeçar como pastor de cabras era algo que Moisés precisava experimentar com muita humildade. Mas parece-me que ele estava começando a aprender a lição. Ele já era um homem com cerca de 80 anos, segundo a narrativa bíblica. E era um homem então já, se já era para aquele tempo um homem adulto, quanto mais para nós hoje, ninguém começa a vida aos 80 anos. Mas lembro-me da história de Caleb, né? Caleb e Josué, quando já com 85 anos, Caleb vai a Josué e pede aquela parte da herança que era dele, dada por promessa de Deus, por meio de Moisés. E o que Caleb fala? Hoje eu me sinto mais forte do que há 40 anos. A questão é que nós precisamos ter a humildade de saber quando nos é dada a oportunidade de Deus de recomeçar, de obedecer, de atender efetivamente o nosso chamado, seja quando for, a que tempo for e em que circunstância for. Uma coisa que nós aprendemos com Moisés é que o nosso fracasso nos leva sim ao deserto. E é o momento em que nós precisamos ter a humildade de reconhecer que Deus insistentemente quer nos dar uma nova chance de fazer de novo. Vocês, como minhas ovelhas, sabem que na minha juventude eu tentei também os meus próprios planos. Tentei, pensei em ser piloto da FAB, pensei depois em ser piloto comercial, tenho uma fascinação muito grande pela aviação, mas vi que essa coisa não acontecia, então fui fazer engenharia. Entrei para engenharia, iniciei o meu curso de engenharia na UERJ, mas eram os meus planos. E de alguma forma, consciente ou inconscientemente, eu estava negando que Deus, quando eu era menino ainda, aos 9 anos, já havia dito para mim que tinha algo especial e específico para a minha vida. E eu lembro muito bem que algum tempo naquela universidade foi como um deserto para mim. A alegria estava indo embora, a motivação não existia, o ânimo estava se esvaindo, até que um dia eu fui lembrado de que havia um plano melhor. E eu então, do meio do deserto, fui levado para o propósito de Deus, que foi aceitar a minha vocação. O desafio da vocação é primeiramente entender que nunca será no seu tempo, nunca será pelas suas forças e nunca será da sua maneira. Mesmo Moisés tendo sido preservado por Deus da morte, ainda quando era um bebezinho, houve um momento na sua vida em que ele achou que ele deveria tomar a frente, ele é que deveria estabelecer os seus planos, os seus propósitos, e ele fracassou. E tem no seu currículo, lamentavelmente, a memória de ter matado um homem egípcio, de ter sido rejeitado pelos próprios hebreus, seus irmãos, e agora viver em fuga pelo deserto. Gozava de certo status porque ele era o filho adotivo da filha do faraó. Imagina o que isso representava num contexto imperial, num contexto faraônico, num contexto social daquele povo e daquele tempo. Agora ele estava fugido, no meio do deserto e socialmente humilhado, porque ele foi cuidar de cabras. Mas algo de interessante no finalzinho dessa narrativa que lemos do capítulo 2 é que Moisés, apesar de tudo, deixou em seu interior a essência de quem ele era
e de quem Deus o havia feito. Você entendeu que quando ele estava ali no poço, as filhas de Reuel chegaram para dar de beber ao seu rebanho. E 7 mulheres, juntas, tornaram-se um atrativo imediato para homens maus, outros pastores, que as expulsaram dali, as impediam de tirar água, e por certo algum tipo de assédio, de bullying, que nós chamaríamos hoje. E o que Moisés fez? Não, isso está errado. E o texto diz que Moisés expulsou aqueles homens dali. Mas ele não apenas foi aquilo que sabíamos que ele poderia fazer, porque fez isso com o egípcio, fez isso com os seus irmãos hebreus, e agora repete o seu ímpeto pelo senso de justiça, mas agora algo de precioso começa a revelar-se na vida de Moisés. Bondade, generosidade. Ele toma a frente, ele assume aquele momento e ele então tira a água, dá de beber ao rebanho daquelas 7 filhas de Reuel, e isso chama a atenção delas, porque diminui o esforço, o trabalho daquelas mulheres, permitindo-as chegar em casa mais cedo. Então seu pai diz: o que houve? Por que chegaram mais cedo? E elas disseram: um egípcio nos ajudou. Parece que agora a vocação de Moisés começa a aparecer quando ele, no meio do deserto, mesmo humilhado, começa a recobrar na sua essência aquilo para o que Deus o chamou: abençoar, cuidar, liderar o povo. Algumas vezes nós precisamos do deserto para darmos um recomeço, para virarmos a chave da nossa vida, e quando a coisa realmente começa a acontecer, é quando nós nos damos conta: Deus agora está cumprindo em mim os seus planos. E é quando chegamos então ao capítulo 3 de Êxodo, vamos ler dos versículos 1 ao 18, para ver agora como é que Deus começa a refazer a vida de Moisés. Moisés é achado no meio do deserto. No meio do deserto, Moisés experimenta o recomeço da parte de Deus, experimenta o significado verdadeiro da vocação de Deus. E eu quero então ler com vocês Êxodo 3, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. O tempo passou, agora ele casou-se com Zípora. Zípora deu-lhe o filho Gerson, e que Gerson significa sou forasteiro, mas nem por isso abandonado. Olha que coisa linda. O vocacionado, ele tem uma percepção exata de que o lugar onde ele está é um lugar de criar raízes, de servir ao Senhor, mas não é o seu lugar definitivo. Quantas vezes o irmão já ouviu dizer isso, né? A gente não pertence a uma igreja local, a gente pertence ao reino. E é Deus que nos movimenta, é Deus que nos leva de um lado para o outro, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos provê. O vocacionado precisa entender que não importa onde esteja, ali é o lugar dele cumprir o propósito de Deus na sua vida. E pelo tempo que Deus determinar. E então agora chegou o momento em que ele já estava vivendo um tempo de alegria, de realização. Era a sua zona de conforto. Na casa de seu sogro, Jetro. Agora ele estava ali e leva o rebanho para o outro lado do deserto, e quando de repente chega ao Monte Horebe, o monte de Deus, o que acontece? O anjo do Senhor lhe aparece numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, disse ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Percebe bem que o lugar onde estamos é santo, não porque nós estamos ali. O vocacionado precisa entender que não há nenhuma santificação na sua ação. Ao contrário, a nossa atitude deve ser de sempre plena humildade, de tirar as sandálias dos pés, pelo reconhecimento de que o solo que pisamos, o caminho que trilhamos, as pessoas com quem lidamos, o povo que lideramos, não é o que é por nossa causa, é o que é por causa de Deus. A sensação, a percepção que Moisés tem de ter neste momento é de que o lugar onde ele está é santo.
o momento que ele vive é santo, a experiência que ele vai ter é santa, não tem nada a ver com ele, tem tudo a ver com o Deus que o colocou naquele lugar. Isso nos leva a saber, irmãos, que não há nenhuma honra e nenhum mérito em nós, vocacionados. Mas o ministério, a liderança espiritual, a condução do povo de Deus, nos coloca numa terra santa, porque aquele que tem e detém a terra é santo. E por isso que Deus diz, tira as sandálias dos seus pés. Então disse Deus, versículo 6 agora, por favor. Disse então, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Olha como Deus está no controle. Lembra como eu disse que as curvas da nossa vida, os altos e baixos das nossas experiências, não refletem a condução perfeita e soberana de Deus. E agora Deus está dizendo para ele, você acha que eu estava o tempo todo em silêncio? Você acha que realmente eu precisava contar com você para matar um homem? Você acha que realmente eu estava esperando você separar a briga entre dois hebreus? Você acha que realmente eu te abandonei no deserto? Você acha que você foi para Midian por acaso? Você acha que eu te dei Zípora como mulher porque você achou ela bonita? Você acha que eu te coloquei agora na casa do seu sogro, um homem sábio? Isso se vê na história do próprio povo, quando Jetro vai a ele trazer um conselho de liderança. Isso mostra que Deus deu a Moisés o privilégio de ter um homem sábio como seu sogro. Então Deus diz, você acha que tudo isso é por acaso, porque você quis? Não, Moisés. O lugar onde você está, o momento que você vive, as bênçãos que você tem, não tem nada a ver com você. É tudo porque eu estou no controle desde o começo. E faço isso por amor ao meu povo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando Moisés tirou o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste mesmo monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante de ti, diante dos israelitas, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhes dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixa-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. O sucesso da vocação é lembrar que nunca será por nossas forças, nunca será no nosso tempo, da nossa maneira. Mas se nós insistirmos teimosamente a agir e reagir segundo as nossas forças, no nosso tempo e da nossa maneira, nós fracassaremos. Temos fracassado. E muitas vezes o fracasso nos leva ao deserto. Mas Deus está no controle
e Ele cuida de nós enquanto ainda estamos no deserto. E agora é hora de Deus tratar de Moisés. E Deus então chama Moisés e diz: Moisés, o sucesso estará diante de você quando você aprender a me ouvir e me obedecer. Deus então traça o plano. Deus define o propósito. Deus diz exatamente o que vai ser feito. Você vai tirar o meu povo da terra do Egito. O plano é de Deus. A obra é de Deus. A maneira é de Deus. O tempo é de Deus. Você viu que Deus fala para ele? Agora eu ouvi. Chegou o tempo de eu agir. O clamor do meu povo chegou até mim. Então vá. Há um momento em que nós entendemos que é exatamente a hora de fazer o que Deus quer que façamos. Antes disso, é perigoso demais. Fora disso, é frustrante demais. Longe disso, é fracassante. Por isso, então, Deus define o propósito e nós precisamos ter a coragem de obedecer ao Senhor. Mas por que o sucesso está garantido? A partir do versículo 12, Deus vai franquear, vai emprestar a Moisés os meios pelos quais a obra, a missão, a vocação poderá ser um sucesso. Primeiro porque ele diz: eu estarei com você, eu serei contigo, diz o versículo 12. Quer garantia melhor do que essa? Moisés agora tinha o contraste. Tentou fazer sozinho, tentou fazer do seu jeito, tentou fazer no ímpeto da sua força. E agora Deus está dizendo: não, é do meu jeito, é do meu tempo. E sabe como? Eu estarei com você. A vocação não se cumpre. O ministério, seja ele do serviço pessoal, seja ele do seu testemunho, seja ele da sua obra, seja o ministério pastoral, não se cumpre. A liderança não se realiza se você não tiver a certeza de que o que você faz, o tempo em que você faz, a maneira como você faz, é claramente visível: Deus está comigo. No versículo 14, quando Deus responde à pergunta de Moisés, Moisés pergunta: tá, mas eu vou chegar lá, vou dar uma de louco? Vou dizer que o Senhor me enviou, mas está aí, eles vão perguntar: quem enviou você? E então Deus diz: diga a eles, o eu sou me enviou. Deus oferece a sua própria pessoa. Deus oferece o seu próprio nome. E o que fazemos precisa estar em nome de Deus. Quanto mais o nome de Deus, menos o meu nome. Quanto mais a obra de Deus, menos a minha obra. Quanto mais o Senhor, quanto menos eu aparecer e evidenciar-me, melhor. Por isso Ele está dizendo: eu sou, me enviou. E quando então Deus diz a Moisés: eu estarei contigo, o meu nome valerá como força, poder e autoridade. E Deus agora diz: eu farei. A partir do versículo 14, e especialmente se nós pudéssemos entrar no capítulo 4, porque é uma narrativa tão longa e tão preciosa. No capítulo 4, Deus vai descrever detalhadamente o seu plano, colocando à disposição de Moisés o seu poder. Lembra da vara? Deus pergunta para Moisés: o que você tem em suas mãos? Ele disse: uma vara. Coloca no chão. E a vara se transforma numa serpente. Toca a vara na pedra e jorra a água da pedra. Bate com ela no mar e o mar se abre. Deus franqueia a Moisés a autoridade, o poder que há na glória de Deus. Portanto, nós não fazemos a obra, nós não cumprimos a vocação, nós não exercemos a liderança, nós não cumprimos o propósito de Deus na nossa vida, na sua vida, se nós não contarmos com a presença de Deus, se nós não exaltarmos o nome de Deus, e se não for o poder de Deus exercendo por meio de nós o propósito que Ele tem: tirar as pessoas do cativeiro do Egito. Este é o desafio da vocação, o desafio da liderança pastoral, o desafio da liderança do povo de Deus, o desafio da sua vida, cumprindo esta linha perfeitamente reta que Deus tem para todos nós. A vida tem muitas curvas, a vida pode dar muitas voltas,
Mas não se esqueça que como Moisés, e como com Moisés, desde o bercinho, flutuando no rio Nilo, Deus tinha um propósito perfeito para a vida dele. Como Deus também tem um propósito para cada um de nós. Há um cântico antigo do grupo Som Maior que dizia assim: Deus tem um plano em cada criatura. A cada um de nós Ele dá os seus propósitos. E finalmente o poeta desta canção diz: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Deus nos amou tanto e nos reservou um propósito específico para cada um de nós. A alegria da vocação traz consigo o desafio da vocação. A bênção de sermos escolhidos e chamados por Deus não tem nada a ver conosco, porque se dependêssemos de nós, nós continuaríamos insistentemente e teimosamente usando nossas forças para matar o egípcio, agindo no nosso tempo para separar e apartar as brigas, e nós só colhemos a rejeição dos nossos semelhantes. E ainda que isso nos leve ao deserto, quando nós estamos dispostos a obedecer, o deserto sempre será um tempo de aprendizado, de recomeço. Foi o que aconteceu com Moisés. É o que acontece comigo muitas vezes. Quando pelas minhas falhas, os meus próprios fracassos, Deus me conduz a um deserto. Mas eu sei que eu posso sair dele aperfeiçoado, fortalecido, para cumprir a missão. E a missão é a mesma: tirar as pessoas do cativeiro da morte. E para que isso aconteça, Deus estará comigo até o fim. Deus deseja que o nome dele seja exaltado, cada vez menos o meu. Deus disponibiliza o poder dele para fazer tudo acontecer. Que Deus nos leve a cumprir o seu plano perfeito para a nossa geração. Vamos ficar de pé. Podemos cantar esse cântico? Qual deles? Esse agora ou o primeiro? Usa-me, ok. Como um farol que brilha em meio à escuridão, como a ponte sobre o abismo, como o bálsamo que alivia, como a resposta ao aflito, como a cura para aquele que sofre, a nossa oração é: usa-me, Senhor, usa-me como um vaso em tuas mãos. Que Deus nos faça cumprir o desafio da vocação para a glória do Senhor, sempre, em nome de Jesus. Amém. Transforma-me conforme a
Sim, Senhor, usa cada um de nós, pois cremos que Tu tens uma vocação para todos nós. Alguns especificamente para a liderança do Teu povo, outros para ministérios específicos, mas todos para cumprir o Teu chamado, de levar o Teu amor, a Tua mensagem, o testemunho da fé, onde quer que formos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos diante do desafio da Tua vocação, para que a cumpramos com zelo, com alegria, com gratidão, com adoração, pois Tu és santo, e santo é o Teu chamado, para que vivamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos nós reunidos aqui ou espalhados por onde quer que formos, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, um bom restante de domingo, em nome de Jesus. E até a noite, se Deus quiser, celebrando mais uma vez o amor e a fidelidade de Deus por nós. Não saia sem dar um abraço do seu irmão e desejar a ele também um domingo abençoado, em nome de Jesus.